Bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre a conversão de desenhos de camadas para canais e de canais para camadas. Por que a gente faz esse processo? Porque dependendo do que a gente vai usar o arquivo que a gente recebe, a gente precisa conhecer esses dois processos. Por exemplo, eu recebo meu arquivo em camadas, eu preciso arte e finalizar esse desenho. O que eu vou fazer? Eu vou converter ele em canais, porque todo o processo de arte final é em canais. Eu fiz um desenho para sublimação, eu fiz todo ele em canal. Por que eu faço em canal? Porque é mais leve, todo aquele assunto que a gente já viu nos outros vídeos, né? Então eu fiz todo o desenho em canais, está aprovado pelo cliente, eu preciso converter ele em camadas. Por quê? Porque a saída da impressora, ela me exige um arquivo fechado, um arquivo em RGB ou CMYK, enfim, mas com todas as cores agrupadas. Então a gente faz essa conversão. Beleza, galera? É um assunto bem técnico, é um assunto bem interessante, é um assunto que vocês precisam entender para vocês entrar no mundo da arte e finalização, que é um processo que a gente vai ver para frente, né? Então assim, acompanhe o vídeo até no final, dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, porque tem muito assunto bacana que a gente vai postar agora para frente. Beleza, galera? Bora lá então, ver como funciona? Valeu! Fala, galera! Então, como a gente vem falando, a gente vai fazer agora o processo de conversão de camadas para canais, de canais para camadas. Vamos lá? Photoshop aberto. Eu tenho aqui dois desenhos. Eu tenho um desenho aqui que ele está em canais. Se nós olhar aqui o menu em cima, o desenho está todo em canais. É um desenho de cilindro, é um desenho que a gente fez para uma empresa que acabou usando como cilindro, uma estampa cilíndrica. Ele não está totalmente arte finalizado, mas ele está em canais. A gente tem outro desenho aqui que ele está em layers, nas famosas camadas, né? E a gente vai ver agora como fazer para converter tanto um como o outro em canais e em camadas, tá? Por que a gente faz esse processo? Porque esse processo é o início da arte finalização. E alguns trabalhos, como raportar o desenho, enfim, alguns trabalhos a gente acaba tendo que fazer em canais, que é mais simples, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui o desenho, ele está todo em canais, a gente vai converter em layer. Como que funciona a layer ou a camada? A layer ou a camada, ela funciona nos modos de cores Grayscale, CMYK e RGB, os mais básicos, assim, os mais conhecidos, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer, qual que é? É converter esse desenho para RGB. Como que a gente faz para converter, para não modificar o nosso desenho que está em canais? Se a gente vir aqui e converter direto, ó, eu vou vir aqui, ó, imagem, modo, RGB, eu vou converter direto. O que acontece? Ele pegou os meus 3 primeiros canais que eu tinha aqui com o desenho e converteu em RGB. Então o que acontece? Quando ele converte, ele pega do desenho, ele precisa de 3 canais. Então qual seria a etapa e como fazer certo isso? Eu vou voltar aqui o histórico. Então a gente tem o nosso desenho aqui. A gente precisaria de 3 canais antes do fundo, que seria aqui a imitação do fundo da peça, né? Então a gente precisaria em 3 canais em branco. Então a gente vai vir aqui no lado direito, novo canal Spot. Então a gente tem 1, lado direito, novo canal Spot, 2, lado direito, novo canal Spot, 3. Então a gente vai pegar esses 3, vai jogar lá para cima. O que a gente vai fazer agora? Vai ligar o primeiro, vai vir aqui em modo de cor, imagem, modo de cor, a gente vai trabalhar em RGB. Por que a gente vai trabalhar em RGB, gente? A gente vai trabalhar em RGB porque é bem mais leve de trabalhar. E depois, se o cliente quiser fazer a sublimação, enfim, na hora que ele estiver fazendo a combinação de cor, daí ele muda para CMYK. Se ele quiser visualizar melhor como vai ficar a realidade da sublimação. Porque se a gente deixar em RGB, ele engana um pouco, porque RGB é cor luz, CMYK é cor pigmento, então acaba enganando um pouco. Então a gente vai converter em RGB. Então a gente converteu aqui, ó,
em RGB. Esse desenho ele é um RGB agora, só que eu ainda tenho meus canais. O que eu vou fazer, galera? Para ficar mais fácil, eu vou puxar aqui a minha aba canais para o lado e vou deixar ligado canais e vou deixar ligado a layer. Então o que eu preciso? Para mim fazer uma layer, para mim transformar esse desenho em layer, o que eu preciso? Eu preciso de algumas layers aqui. Qual é a layer que eu uso? A gente pode usar a layer simples, né? Então aqui eu vou criar uma layer simples, eu vou selecionar o que eu quero copiar. O que eu vou fazer? É uma seleção, gente. Então assim, o Photoshop ele entende a seleção, tanto ela reticulada como chapada. Como está no canal, ele vai levar para layer, tá? Então aqui eu tenho a base aqui, que são a cor branca. Então eu vou selecionar aqui, vou desligar aqui a visualização, eu vou vir aqui em layer, vou escolher aqui a cor branca. Então eu vou vir aqui, cliquei aqui na minha cor, vou escolher a cor branca, ok. Vou pintar. Como que eu vou pintar? Alt Delete ou no iMac, né? No Mac é o Command Delete, tá? E aí o que ele faz? Ele pinta, ele pega a seleção e preenche, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai para a próxima cor. A próxima cor aqui é um verde. Então eu vou pegar esse verde aqui, vou selecionar. Como que eu seleciono? Eu seguro Ctrl, vou em cima do desenho, em cima do quadradinho onde tem o desenho aqui, no lado desse olhinho, no lado do nome, no meio, entre os dois, tem o desenho. Então eu vou segurar Ctrl, ele vai fazer esse desenho de seleção e eu vou clicar no desenho. Cliquei, ele selecionou, parece que ele não selecionou nada, mas é por quê? Porque o desenho está reticulado. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova layer aqui, no maisinho, criei uma nova layer. Vou escolher uma cor para ela, então eu vou lá no verde, vou pegar um verde para ela, ok. Eu posso até desligar no canal para ver o que eu estou fazendo. Olha o que acontece, que interessante. Quando eu venho aqui na layer, ele tem a seleção, ele tem a cor que a gente escolheu e ele tem a layer em branco aqui, ó. Ela está em branco. O que eu faço? A hora que eu der o Ctrl Delete, ele vai pintar. Ele vai pintar na cor que tiver aqui. Então se eu tiver outra cor de verde aqui, ó, vou pegar um verde mais forte aqui. Ó, tô com um verde mais forte aqui na minha cor. A hora que eu der um Alt Delete, ele pinta. Ele pinta na cor que eu escolhi aqui, no lado esquerdo. Eu escolhi a cor, ele vai pintar aqui. Então eu copiei já a cor 1, que é o branco, a cor 2, eu vou copiar a cor 3. Então vou desligar a layer aqui pra gente ver o que tá fazendo. Então o que acontece, ó? Eu vou selecionar essa cor, eu posso desligar a visualização aqui e vou criar uma layer nova, vou escolher a cor aqui, vou escolher um vermelho aqui. Eu vou vir aqui, Alt Delete, vou ver aqui a Alt Delete, ele pintou na cor que eu escolhi. Eu vou para a próxima cor, então a próxima cor é o amarelo. Então eu vou desligar essa layer, vou selecionar o amarelo, vou escolher aqui a cor que eu quero, então eu quero um amarelo. Vou vir aqui na layer, vou criar uma layer nova em branco, para mim não fazer uma em cima da outra, vou fazer elas separadas. Vou vir aqui, eu posso desligar a visualização aqui para ver o que eu estou fazendo. Eu vou dar um Alt Delete. Opa, vou escolher a cor de novo aqui que não funcionou. Vou pegar um amarelo, Alt Delete, pintou. Vou vir aqui no verde, tem mais um verde aqui, eu vou selecionar. Vou vir aqui na minha layer, clico na layer, escolho um verde aqui mais azulado, Alt Delete, pintou. Vou vir aqui no azul, tem um azul aqui, vou desligar a visualização da layer, só tenho aqui a visualização dos meus canais, então eu vou selecionar o canal azul, desligo ele, crio uma layer nova, escolho o azul aqui que eu quero. Vou vir aqui na layer, Alt Delete, pintou. Olha que interessante, ele leva a retícula como está nos canais, então isso é interessante. As nossas camadas vão ficar todas transparentes, olha como está ficando. Então agora qual que falta? Falta o azul, agora falta o rosa. Mesma coisa, seguro Ctrl, bem aqui no meio onde tem esse quadrado branco eu clico,
ele fez a seleção, eu vou criar uma layer nova, vou escolher a cor, rosa, vou dar um Alt Delete, pintou. Agora a última cor, preto. Vou selecionar o preto, vou desligar aqui o canal para mim visualizar as camadas, nova camada, eu escolho aqui a cor preta, Alt Delete, ele copiou as cores. Então olha que interessante, eu copiei todas as minhas cores que estavam aqui em canais, ó, tá, aqui tá em canal, ó. Copiei tudo isso daqui para minhas layers. Isso daqui já não tem mais utilidade, então eu posso apagar. Isso aqui também não tem utilidade, eu posso apagar. Eu posso criar uma layer nova. Olha a importância da sequência, gente. Eu vou criar um fundo para isso. Então eu vou pegar aqui uma cor aqui que eu escolhi. Eu quero essa cor como fundo, então eu vou dar o Alt Delete. Olha a importância da sequência. Ele está aqui em cima. Camadas é o contrário. O que está embaixo fica para baixo. O que está em cima vai ficar para cima. Ficou engraçado isso, mas é real assim, ela é ao contrário. A sequência, na verdade, é ao contrário dos canais. Aqui nas layers a gente faz o fundo da peça. Então vou escrever aqui, ó, fundo. Aqui o branco e assim por diante, verde, vermelho e assim por diante, ó. Então agora eu tenho esse meu desenho em camadas. Por que que eu tive todo esse trabalhão de fazer isso? Porque se esse desenho for para sublimação, depois que a gente faz em canais, enfim, a gente tem que fazer esse processo para mandar o arquivo para a sublimação. Que na sublimação eles vão precisar do arquivo RGB ou CMYK, enfim, mas eles vão precisar do arquivo em camadas. Porque o que acontece? Se ele não tiver em camadas, eles vão ter que fazer todo esse processo de conversão, né? A digital é a mesma coisa, então tem a digital também que acontece isso. Eu preciso do arquivo em camadas. Eu quero trocar o fundo da peça. Mesma coisa, ó. Vou escolher a outra cor aqui, escolher um vermelho. Eu estou aqui no fundo, só vou dar um Alt Delete. Ó, mudou o fundo. Eu quero trocar a cor do verde. Mesma coisa, ó. Seguro o Ctrl, vou na camada do meio. Vou vir aqui, vou escolher uma outra cor. Vou dar um Alt Delete. Pintou. Criou a cor, né? Então assim, a gente fez todo o processo de conversão de canal para camada. Por que que a gente faz isso? Porque algumas estilistas pedem camadas, algumas empresas pedem camadas. Então assim, eu fiz todo o meu trabalho em canais. Por que que eu fiz em canais? Porque eu já não fiz em camadas. Porque canais é mais fácil de raportar, é mais fácil de regular o desenho. Então depende da função do desenho. É mais interessante fazer em canais, raportar, tá tudo aprovado, tudo certinho, converto em camadas, beleza? Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai converter de camadas para canais. Por que que eu vou fazer esse processo, Anderson? Que babaquice, que palhaçada, por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque assim, ó, se o desenho eu recebo ele em camadas, esse desenho aqui está em camadas, e eu vou finalizar ele, eu vou fazer a arte finalização para estamparia, tanto para estamparia localizada, quanto para estamparia cilíndrica. Daí eu preciso desse desenho em canal, porque o canal me permite fazer todas as regulagens, fazer a reserva das cores, enfim, é um outro assunto que a gente vai conversar mais para frente. Mas assim, a gente precisa saber como converter. Então agora a gente vai converter um desenho de camadas para canais. Como que eu vou fazer isso? O processo é o mesmo, só que é o inverso. Então aqui, ó, eu tenho a minha camada branca, tenho minha camada de fundo, tenho o vermelho, enfim, tenho todas as cores aqui. O que é que eu vou fazer? Vou desligar todas aqui, vou converter uma por uma. Então eu vou selecionar, seguro Ctrl aqui, ou Command, e vou clicar nesse quadrado aqui, nesse caso aqui, esse quadrado, eu vou clicar. Posso desligar a minha layer para ver o que eu estou fazendo. Eu vou vir aqui em canais, eu estou em canais, então estou convertendo de camadas, para canais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em canais, novo canal Spot.
New Spot Channels. New Spot Channels. Então eu vou vir aqui, novo canal, vou escolher uma cor para ele, vou escolher a solidez, então ele é 100% de solidez. Solidez é um assunto bem legal, nós vamos ver também para frente quando a gente falar de combinação de cores. Tá? Agora a gente não vai se aprofundar, mas assim, coloca 100% de solidez aqui, que ele vai representar a cor 100%. Então o que é essa cor aqui? É o branco. Opa! Branco. Agora eu vou converter outra cor. Desligo o canal. Agora eu vou para outra. Eu vou selecionar aqui, então eu seguro o Command, Ctrl ou Command, se for no Mac, e vou selecionar esse quadrado aqui. Ele fez a seleção. Eu posso desligar a visualização das camadas. Eu vou vir aqui, novo canal Spot. Vou escolher a cor que eu quero. Eu quero um vermelho. Ok. Tem aqui a minha cor. Ó, já tem duas cores aqui. Eu vou vir para a terceira cor. Então eu vou ligar aqui. Vou segurar Ctrl. Vou selecionar aqui no quadrado. Selecionei. Posso desligar a visualização. Aqui, novo canal Spot. Vou botar aqui um azul. Ok. Legal para se organizar sempre. A organização é tudo, né? Então é começar a colocar o nome nos canais para não se perder. Agora a gente vai para outra cor. Então eu desligo tudo que tem de visualização. Esse daqui eu já fiz, eu vou para o próximo. Então eu vou selecionar, Ctrl, seleciono esse quadrado. Vou desligar, vou vir aqui, novo canal Spot. Vou escolher a cor que eu quero. Escolher a cor, desligo, vou para o último. Então eu vou segurar Ctrl, seleciono o canal aqui, posso desligar a visualização, vou vir aqui, novo canal Spot, vou escolher uma cor, vou botar um marinho. Ok, tá pronto, minha conversão tá pronta. Os RGB não funcionam mais para nada, não tem mais função. Então eu posso vir aqui no RGB, lixeirinha, clico, apago tudo. Tenho meu desenho convertido. O que falta aqui? Falta um fundo para imitar o fundo da peça, isso é bem importante. Então vou criar um arquivo novo canal Spot, vou colocar aqui uma cor rosinha de fundo, ok. Como que eu vou jogar esse rosinha de fundo? Eu vou vir aqui, vou dar um Alt e Delete. O que acontece? Aqui é o contrário da camadas, para isso ficar como fundo, eu tenho que arrastar ele lá por primeiro. Então o que ficou aqui? Ficou a base, o branco, ficou uma das cores da crina, segunda cor, terceira cor e o contorno. O desenho está convertido, está prontinho para mim em arte finalizar ele agora. Então assim, a parte de arte final nós não vamos ver agora, mas essa parte de conversão é bem importante vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem ali no canal que a gente faz novamente, refaz, mas eu acredito que acompanhando esse vídeo vocês vão conseguir fazer essas conversões. Isso é bem importante, tá, gente? Esse é o primeiro passo para a arte finalização. O restante eu vou falar para os próximos vídeos. Eu fiz aqui tudo manual, tá, gente? Quando a gente entrar em actions, em atalhos do teclado, enfim, quando a gente entrar nos assuntos mais avançados, eu vou mostrar como fazer esse processo mais automatizado. Um desenho que nem esse eu levo menos de 1 minuto para converter. Por quê? Porque eu criei uma ação que faz esse processo para mim. Então esse negócio de ação, de atalhos do teclado, eu estou fazendo tudo, seguindo os menus, seguindo como se eu fosse fazer passo a passo. Mas assim, tudo que eu estou fazendo tem atalho. Então, criar um canal novo, eu já tenho o meu atalho. Se eu clicar aqui, um botão aqui, se eu apertar no meu teclado F5, ele já cria um canal novo. A mesma coisa ler, enfim, esse processo todo dado é automatizado, tá, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto bem técnico. Algumas vezes vocês não vão entender agora por que vocês estão fazendo isso, mas é um processo bem importante, tá? É um processo que, se bem feito, ele vai influenciar bastante no resultado final lá na estamparia, tá bom? Galera, muito obrigado aí por acompanhar o nosso vídeo. Eu peço que se inscrevam, a gente sempre pede para se inscrever, que tem muito assunto bacana. Eu peço que vocês nos ajudem fazendo pedido de novos assuntos. E assim, se vocês puderem curtir, compartilhar com seus amigos, enfim,
tudo vai ajudar nós a ter cada vez um conteúdo mais bacana para vocês. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado, até mais.